nós saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias. Pode abaixar um pouquinho. Se eu falar mais alto, eu não vou deixar ninguém surdo, né? 1 Reis, capítulo 18, verso 30. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 30. Meus irmãos, estar aqui hoje com a igreja, para mim é algo muito especial, porque é como se eu voltasse muitos anos passando. Eu lembro quando vim aqui, a primeira vez que eu vim à cidade de Três Rios, era um jovem recém-convertido. Vim na casa da Dona Maria para comer uma amarradinha, um negócio assim, mas não esqueço nada, mas nunca mais ela me chamou. Eu acho que eu dei prejuízo. Mas jovem ainda, recém-convertido, o pastor trouxe, ele era pastor da igreja, de uma da igreja dos Três Rios na época, me trouxe aqui no meu primeiro contato com a obra do Senhor. Heloísa ainda solteira na época, estava ali Heloísa, não lembro se o Juarez já estava ali ou não, se o Juarez veio depois. Foi o primeiro casamento da obra aqui, a gente vê que coisa que a gente faz, né? Mas, aí depois lembrei dos anos que passei aqui como pastor aqui da igreja, com os irmãos, aprendendo, convivendo com os irmãos. E agora, mais uma vez, tenho a oportunidade de voltar e estar aqui. E ver como o Senhor desenha a nossa vida, né? Como ela vai sendo desenhada, os caminhos do Senhor vão sendo trilhados, preparados, né? E eu chego aqui, eu vejo uma igreja, conheço alguns irmãos aqui, lembro de alguns, né? Uns tinham cabelo mais pretinho, outros como Deus tinham mais cabelo, mas estou vendo o povo do Senhor alegre aqui. Uma nova geração que está aqui também, isso é maravilhoso, isso é muito bom, né? Isso é um valor inestimável, né, querido? Vamos ler a palavra do Senhor? Então ela diz assim, verso 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele, e Elias reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Amém? Irmão, pode abaixar na rua, pode abaixar. Meus irmãos, aí atrás está me ouvindo bem, então, né? Então, a situação que você vê, pode sentar, irmão. Ele fica à vontade. Mas de modo que casa é sua. O João foi o irmão que me levou a pregar pela primeira vez. O pastor disse assim: você vai levar esse jovem para pregar, mas leva ele bem longe, que a gente não sabe o que vai dar, né? Aí nós chegamos, hoje é uma igreja, é um ponto de pregação lá em Secretário. Aí ele foi me levar. Foi lá, ficou anotando o que eu estava falando, o que eu estava falando, para depois passar o relatório do pastor, né? Hoje tem que me aturar, né? É chato. Meus irmãos, o texto que nós lemos fala de um dos momentos muito marcantes da história de um povo especial, o povo de Israel. Por que esse povo é especial? Porque este povo foi gerado a partir de uma promessa de Deus. Aonde surgiu Israel? Um dia Deus chamou um homem, Abraão, e disse a ele: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Este homem creu na palavra do Senhor, na experiência que ele estava tendo, e ele sai com a sua esposa. Ele era um homem de idade avançada, a sua esposa também é uma mulher de idade avançada, e ela era estéril. A promessa de Abraão, de Deus para Abraão, dizia assim: farei de ti uma grande nação. De um homem, de um casal de idade avançada, de uma mulher estéril. Farei de ti uma grande nação. Desde o dia que o Senhor chamou Abraão e até o dia que a promessa começou a ser cumprida, foram muitos anos de experiências. Todas as vezes que Abraão se abatia, o Senhor falava com ele. Todas as vezes que Abraão sentia angústia no coração pela promessa, que ele nunca deixou de crer, mas nós naturalmente sempre perguntamos, né? Senhor, para quando será? Quando o Senhor vai cumprir? Como vai ser? E eu aprendi uma coisa. Há texto na palavra, o Senhor aqui diz assim: Deus fará prontamente todas as coisas. Agora eu quero ver se agora a seu tempo. Glória a Deus.
O que significa isso? Deus fará prontamente todas as coisas. É agora? Não, é no tempo dele. Mas quando chega o tempo, é agora. Agora acabou. O momento é esse. Aí, meu querido, não tem impedimento, não tem nada que impeça a ação, porque o querer de Deus foi determinado. Quando chegou o momento, Abraão teve o primeiro filho. E dali então, a nação Israel começou a ser formada, até se formarem as 12 famílias, que eram os 12 filhos, formaram as 12 tribos, e a nação Israel foi formada. Por isso que eu digo que esse é um povo especial, porque eles foram formados a partir de um milagre de Deus, uma nação que surgiu de um milagre. Se já não bastasse isso, a jornada deste povo é uma jornada marcada de muitas experiências, onde Deus sempre se revelou, onde Deus sempre falou, de forma individual com alguns dos seus servos, ou de forma abrangente, falando com todo o povo. E para nós não ficarmos muito tempo andando nesse passo, de forma muito lenta na história, nós chegamos a Israel saindo do Egito. Como Deus falou com aquele povo, como o Senhor se revelou. Os irmãos imaginem, aquele povo numeroso, eram milhões de pessoas, eram milhões de judeus que estavam ali. Os irmãos imaginem a população de 3 e multiplica por 10, por 20, era aquela população, milhões, saindo do Egito, naquela caminhada, naquela jornada, e os sinais do Senhor estavam ali todos os dias. Era a coluna de fogo durante a noite, a coluna de fumaça durante o dia, era o mar vermelho se abrindo, quando o povo reclamou por fome, o maná caiu do céu, sinais, 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 sinais. E eu pergunto aos irmãos, o povo permaneceu fiel, foi sempre fiel? O povo foi sempre fiel? Não. Apesar disso tudo, Israel se mostrou uma nação inconstante, um povo de altos e baixos. Um dia na presença do Senhor, um dia longe, um dia perto, um dia longe. Isso que é muito do líder, daquele que estava diante do povo. Isso tudo para dizer o seguinte: os dias que Israel viveu eram dias em que a glória de Deus havia se manifestado e havia ficado no passado. Israel agora vivia debaixo de um jugo de uma opressão. Acabe, rei de Israel, casado com Jezabel, eram completamente profanos e distantes do Senhor. Mas aí tinha uma boa nova: Deus nunca abandonou o homem à sua própria salvação. A palavra diz assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus sempre olhou para o remanescente fiel. Deus sempre olhou. E a palavra diz assim também: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. O que anda na caminho dela, Deus seguirá. O olhar do Senhor está procurando os fiéis da terra. E aonde ele encontrar o fiel, ele vai operar uma bênção. E ele encontrou um homem. Dentre muitos, ele encontrou um homem, profeta Elias. E ele chamou Elias para uma dura missão. Elias, a sua missão é dura, porque você vai levar a minha palavra de juízo para um homem que tem se tornado abominável aos meus olhos, que era Acabe. Elias estava jurado de morte. Sabe como é que o rei Acabe chamava Elias? Perturbador de Israel. És tu o perturbador de Israel? E o perturbador era o rei naquela condição. O povo, por conta disso, já havia se misturado, a idolatria já havia andado no meio deles, eles já estavam divididos, cocheando entre dois pensamentos. Mas ali chegou um momento em que Deus mais uma vez ia mostrar que ele não tinha abandonado o homem. Elias se viu numa seguinte situação: 850 profetas, 450 profetas de Baal e mais 400 profetas que serviam a um Deus chamado Azera. 850 profetas. Chegou a hora de ver quem era Deus. E o desafio de Elias, porque o profeta de Deus, ele não tem medo. Ele não tem medo porque o Espírito Santo repousa sobre ele. Quando você olha para Pedro, por exemplo, Pedro teve medo e negou Jesus. Pedro disse: jamais te negarei. Mas Pedro negou Jesus. Mas quando o Espírito Santo repousou sobre ele, Pedro não poupou a sua própria vida e desafiou todos os dias do Império Romano para falar que Jesus estava vivo. Glória a Jesus. E o Senhor honrou por isso. Glória a Jesus. E o mesmo Espírito habitava sobre Elias. E Elias agora lança um desafio. Chama aqueles profetas. Vamos ver quem é Deus. Porque o Deus que é Deus de verdade vai responder. Mas para que não tenha dúvida, o Deus verdadeiro vai responder com fogo do céu.
não vai ser uma historinha, não vai ser uma conversinha qualquer para dizer que olha, Deus aqui. Não, o Deus que é Deus, se é Deus dos céus, ele vai responder e vai descer fogo. E Elias lançou o desafio. Chama os 850 profetas, cada um vai pegar um cordeiro e cada um vai oferecer diante do altar do seu Deus esse cordeiro. E o Deus que responder, descendo fogo dos céus para consumir o cordeiro, este é o Deus verdadeiro. Meus irmãos, a palavra diz que os profetas de Baal e de Azera se reuniram, prepararam um altar, pegaram um cordeiro, desmantelaram aquele cordeiro, se partiram em pedaços, colocaram ali e ficaram clamando a Baal. E o povo, alguns estavam ali cocheando realmente entre dois caminhos, alguns ali duvidosos, porque a contaminação já tinha entrado na vida deles, mas era um momento de definição. E o povo olhando aquilo, Elias calado, olhando aquela cena, e os homens clamando. A palavra do Senhor diz que deu meio-dia, no meio do dia, eles clamando e nada, começaram a se retalhar, eles começaram a se debater, que isso é feito até os dias de hoje em muitos lugares, como sinal de contrição e de humilhação, se chicoteando, se cortando, o sangue escorrendo, e nada. Elias naquela hora foi até um pouco sarcástico. As pelotas gritarem mais alto. Pode ser que ele esteja culpado. Nada. Acabaram. Chegou. Então agora é a nossa vez. Agora é hora de Deus falar. Glória a Deus. Mas há um processo muito interessante. A primeira coisa que ele diz, no versículo que lemos, a primeira coisa, ele chama o povo e diz: chegai a mim. Entendemos que nessa hora, aqueles que estavam ao redor do altar de Baal se afastaram e todos se aproximaram do altar que Elias iria montar. Porque havia um altar ali que um profeta havia levantado certa vez e que havia sido destruído, pelo próprio Senhor havia destruído quando o povo partiu a aliança dele, porque o altar era um sinal de que Deus naquele lugar havia feito alguma coisa extraordinária. E ele reparou, ele pegou 12 pedras e reparou o altar que estava quebrado. Ele pegou o cordeiro, dividiu em pedaços, colocou sobre aquele altar. Aí ele disse assim: agora vocês vão abrir um rego ao redor do altar, uma vala. Diz a palavra que era uma vala, que a largura da vala era para 2 punhados de semente, ou seja, era uma vala larga, uma vala ao redor do altar. Cavaram bem aquela vala, está cavada. Agora vocês vão pegar 4 cântaros d'água e vão derramar sobre o holocausto. Mas sobre o holocausto, mas não vai ter que descer fogo do céu. 4 cântaros d'água sobre o holocausto. Quando eles derramaram os primeiros 4 cântaros, Elias disse: mais uma vez, pela segunda vez, mais 4 cântaros d'água. Quando derramaram a segunda leva, e mais uma vez, pela terceira vez, mais 4 cântaros d'água. Pronto. A palavra diz que a água escorreu sobre o sacrifício, sobre o altar, e encheu a vala, encheu aquele rego ao redor. Eu tenho certeza que deve ter gente naquela água. Agora eu quero ver esse negócio pegar fogo, porque eu nunca vi água pegar fogo. Você tem sentido incrédulo, né? Aí foi nessa hora que Elias fez uma oração. Ele fez uma oração de confissão, e na mesma oração de confissão, ele fez uma súplica para que o Senhor dos céus respondesse. E quando Elias terminou de orar, o fogo dos céus desceu. Aleluia! Glória a Deus! Oh, glória! Aleluia! Aquela vara consumiu todas as coisas. E diante dos olhos de todo o povo, o fogo desceu e tudo consumiu. Oh, glória! Todos eles só tinha uma coisa a dizer: sobre ele. Há um processo, se não prestarem bem atenção, há um processo. Nós estamos vendo um processo glorioso. A primeira etapa do processo foi quando o profeta disse assim: chegai-vos a mim, há um chamado do Espírito Santo nessa hora. Há um chamado, chegai-vos a mim. E o que o Senhor diz? Todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu não estarei fora. Há um chamado do Senhor nessa hora para mim. Nós não temos mais tempo para ficar olhando Baal, qualquer coisa nesse mundo, porque nós temos um chamado do Senhor para essa vida.
Israel viveu naqueles dias, nós estamos vivendo. Há um povo. E olha só, eu não estou falando do mundo, eu estou falando do Evangelho. Porque Israel era o povo da aliança. E hoje a aliança está sobre a igreja. Mas há um Evangelho hoje que está completamente misturado, diluído com tudo aquilo que a idolatria desse mundo está apresentando. As pessoas estão assim, olha. E a frase que eu menos gosto, o que mais me incomoda é quando alguém diz assim: não é bem assim. Quando eu escuto isso, eu até arrepio. Não é bem assim. Se não é bem assim, como? No projeto de Deus não existe, não é bem assim. Ou é ou não é. Porque o dia que você pediu uma bênção para o Senhor, você fala assim: não é bem assim. Ele deu a bênção. Não é isso? No projeto de Deus não existe isso. Há um chamado nessa hora. Chegar a Israel. Você está chamando um povo à sua presença. E quando ele chama este povo, olha que interessante. Ele podia ter reparado aquele altar com uma pedra, com 2 pedras, com 3 pedras, com 4 pedras, mas ele reparou o altar com 12 pedras. Por que as 12 pedras? E ele não fez isso na cabeça dele não, tá? O Espírito de Deus movia o profeta. Porque o homem que tem o Espírito de Deus, ele anda pelo Espírito de Deus. E as 12 pedras ali estavam simbolizando Israel, porque Israel foi uma nação gerada a partir de um, e depois 12 filhos ali formaram aquela nação. Era para mostrar que aquilo que Deus havia feito no passado não podia ser esquecido. Há um outro texto na palavra do Senhor que diz assim: não removais os limites antigos que foram estabelecidos pelos vossos pais. Glória a Deus. Sabe quais são os limites antigos que nós aprendemos? Nós aprendemos o valor do clamor pelo sangue de Jesus. Graças a Deus. Nós aprendemos o valor de consultar ao Senhor pela palavra. Aleluia. Nós aprendemos o valor dos meios de graça. Nós aprendemos o valor dos dons espirituais. Nós aprendemos o valor da fé, da santificação. Esse limite nós não vamos tirar jamais. Então esse limite que o Evangelho está abrindo mão hoje. Santificação não é bem assim. Mas também não precisa ser tanto. Mas também não precisa. Não existe meio termo. Ou é ou não é. Então o profeta chama o povo, edifica o altar, as 12 pedras para mostrar a herança. Nós não vamos abrir mão da herança. A herança está aqui. Se existem 12 tribos, é porque um dia Deus operou um milagre. Um milagre! Deus gerou uma nação. Que maravilha! Com um milagre, Deus gerou uma nação. Aí depois que ele fez isso, o cordeiro partiu. Mas espera aí, os outros também pegaram o cordeiro e partiram. Porque a religião hoje também pega o cordeiro e parte. Mas depois que ele partiu o cordeiro, ele mandou que a água fosse jogada por cima, né? Mas vamos voltar aqui antes. Antes disso, ele não mandou haver uma vara ao redor? Uma vara? Queridos, não se iluda. Aquela marca ali era a separação da onde Deus ia operar e daquilo que estava fora do projeto de Deus. Sabe qual é o nome desta vara ao redor do altar? Santificação. E a palavra diz isso. Sem santificação, ninguém verá Deus. Olha, é santificação. É aqui, ó. Porque Deus opera aqui, ó. É a separação do mundo. Nós estamos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. Então a oração do Senhor foi meu Pai, Jesus orando: eu não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós estamos aqui, mas existe uma válvula ao redor de nós. Glória a Jesus. São os limites de Deus. São os limites do Espírito Santo. Os limites que o Espírito Santo colocou para a nossa vida. Mas quando nós estamos dentro do limite, o que é que nós vemos? O fogo do céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês avaram, agora pega o cordeiro e mata aqui. Quantos cântaros d'água mesmo? 4. Pega 4 cântaros. Joga. Tá bom? Não. Agora mais 4. Pela segunda vez. Joga. E agora? Não, agora mais 4. Joga.
A água encharcou o cordeiro todo, encharcou o altar, não é isso? E tomou conta da vala. 4 cântaros d'água. 4 evangelhos, onde Jesus foi apresentado em cada uma das suas características, o projeto de Deus sendo apresentado. Quantas vezes foram feitas isso mesmo, né? Quanto é que dá essa continha? 9 fora, 12, né? 12. Quantos apóstolos eram? Quantos eram as tribos de Israel? O nosso Deus é o Deus do passado, do presente. Glória a Jesus. Não ia ser esquecida, e nem a herança futura ia apagar a herança do passado. Mas ali estava um projeto completo de Deus. Jesus morto, se entregou no Calvário, se deu por nós. E esse projeto começou lá, na criação, na fundação do mundo, do céu e terra. Quando Deus estabeleceu toda a sua criação, e ela vem conosco até o dia de hoje, e ela se completa no dia em que a igreja for arrebatada. Aleluia. Água, né? Aí Jesus, quando estava com os discípulos, ele disse assim, ele olhou, ele viu a preocupação deles. Depois da sua ressurreição, então, ele foi resgatar alguns, não foi? Ele foi resgatar 2 no caminho de Emaús, né? Ele foi ter com Tomé, você não é fácil, não é, Tomé? Toca aqui do lado, toca aqui a minha mão, né? Ele foi em busca daqueles que estavam idosos. Ele foi encontrar com Pedro, os demais pescadores estavam no mar. Aí ele disse assim, mas eu não vou nos deixar órfãos. Eu enviarei sobre vós o meu, toda aquela água derramada, simbolizando o Espírito Santo que seria derramado no momento final da igreja. Graças a Deus. Mas o meu Espírito vai ser derramado. Glória a Jesus. E depois que tudo estava pronto, ele ia seguir, faz a confissão para o povo, e depois clama, Senhor, opera desde os céus. Atende agora a nossa oração. E o fogo desceu do céu, consumindo Glória a Jesus. consumindo tudo, até a água. E assim foi com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, quando a igreja estava reunida, uma multidão para uma celebração religiosa naquele lugar, e o Espírito Santo desceu, sendo manifesto Aleluia. nas paredes de fogo. Glória a Jesus. Glória a E eles lá também puderam dizer, só o Senhor é Deus. Oh, glória. Glória a Jesus. Só o Senhor é Deus. E hoje nós podemos dizer, só Aleluia. Oh, glória. Deus essa é a operação gloriosa, maravilhosa, poderosa do Espírito Santo, na minha vida, na sua vida. Hoje nós sabemos aonde é o nosso lugar. Aleluia. Glória a Deus. Os problemas que chegou por nós, mas o seu Espírito vivifica todas as coisas. Nós sabemos testemunhar, porque esta igreja tem marcas do Senhor para testemunhar. Aleluia. E nós não vamos nos calar, porque muitos Glória a Deus. estão tocando a alma do seu marido, mas nós estamos louvando o nome do Senhor. Glória. E pode ser, irmão, seria, além de livrado desse, quando você dissesse glória a Deus, já estivesse na eternidade. Aleluia. Está na eternidade. Glória a Jesus. Essa é a nossa história, não é? Glória a Jesus. O Cordeiro está presente. Glória a Jesus. O Espírito Santo está presente. Você faz parte dessa história. E essa história não terminou ainda. Ela só vai terminar no dia que você entrar na nossa. Graças a Deus. Glória a Jesus. Vamos louvar ao nome do nosso